Durante muito tempo da minha adolescência, eu achei que o problema era eu, porque toda vez que eu gostava de alguém, a história parecia terminar do mesmo jeito. Não dava certo. E no começo você até releva isso. Afinal, faz parte da vida. Mas quando isso acontece várias vezes, alguma coisa começa a mudar dentro da sua cabeça. Você para de pensar, essa pessoa não gostou de mim, e começa a pensar, será que ninguém vai gostar de mim? E você deve concordar comigo que esses dois pensamentos são diferentes. Mas eu lembro que durante minha adolescência eu queria muito encontrar alguém pra minha vida. Não era nem porque eu estava apaixonado por uma pessoa específica, eu simplesmente queria viver aquilo que parecia tão normal para todo mundo ao meu redor. Meus amigos começavam a namorar, alguns já estavam vivendo suas primeiras histórias, e eu continuava ali, tentando, criando expectativas, me decepcionando e sendo rejeitado mais vezes do que um antivírus rejeita crack. Só que olhando para trás, eu percebo uma coisa muito curiosa. Nenhuma dessas rejeições foi realmente o problema. O problema foi tudo aquilo que eu comecei a acreditar por causa delas. Porque cada rejeição carrega uma pergunta. Será que eu não sou bom o suficiente? E talvez seja essa a pergunta que mais machuca quando alguém não escolhe ficar com a gente. Mas hoje, olhando para toda essa fase da minha vida, eu percebo que aquelas rejeições me ensinaram coisas que eu provavelmente nunca teria aprendido de outra forma. E por mais estranho que pareça dizer isso, algumas das melhores lições que eu aprendi sobre o amor vieram justamente das vezes em que ele não deu certo. Mas veja, com o tempo eu percebi que todas aquelas rejeições tinham uma coisa em comum. Não eram as garotas, literalmente. Era eu. E calma, eu não estou dizendo que a culpa era minha por elas não gostarem de mim. Eu estou dizendo que a forma como eu reagia à rejeição era completamente errada. Porque toda vez que uma pessoa ia embora, eu tentava encontrar um jeito de fazer a próxima ficar. Eu pensava que precisava ser mais interessante, mais engraçado, mais bonito, que embora eu tinha que nascer de novo para isso, e ser mais parecido com aquilo que eu imaginava que elas queriam. E sem perceber, eu estava deixando de construir minha própria personalidade para tentar me encaixar na expectativa de outra pessoa. E isso é muito complicado, galera, porque chega uma hora em que você nem sabe quem é mais você. Você só sabe quem você tenta parecer. E acho que foi aí que eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Você nunca deveria construir sua identidade em cima da aprovação de alguém. Porque a aprovação é algo que você não controla. Você pode ser uma pessoa incrível e ainda assim alguém simplesmente não sentiu o mesmo por você. Mas isso não diminui o seu valor. Da mesma forma que existem pessoas pelas quais você nunca sentiu interesse, também existirão pessoas que não sentirão interesse por você. Acho que dá pra entender assim. E cara, isso faz parte da vida. O problema é que naquela época eu não enxergava dessa forma. Eu enxergava cada rejeição como um fracasso pessoal, como se eu precisasse provar que era suficiente. Só que relacionamento não deveriam ser uma prova, eles deveriam ser um encontro. Você não conhece alguém para convencer essa pessoa a gostar de você. Você conhece alguém para descobrir se existe reciprocidade. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Quando eu finalmente entendi isso, eu parei de gastar tanta energia tentando ser escolhido. Passei a gastar energia me tornando alguém de quem eu pudesse sentir orgulho. E, ironicamente, foi justamente depois dessa mudança que minha vida começou a tomar um rumo completamente diferente. Então eu quis parar com essa busca desesperada por um relacionamento. Cansei de criar expectativas, cansei de tentar impressionar pessoas, cansei de viver esperando que alguém escolhesse ficar comigo. Então eu tomei uma decisão. Se fosse para encontrar alguém, que fosse de forma natural, sem nenhum jogo, sem forçar situações, sem deixar minha felicidade depender disso. Pela primeira vez eu comecei a olhar mais para minha própria vida. Passei a cuidar mais de mim, não porque eu queria provar alguma coisa para alguém ou porque eu queria seguir uma checklist da internet, mas porque eu finalmente entendi que seria a única pessoa que estaria comigo todos os dias da minha vida. E cara, ironicamente, foi justamente nessa fase na minha vida que tudo aconteceu. Uma garota com quem eu já conversava me chamou para ir para uma academia, simplesmente assim. Era uma coisa simples, ela só queria a companhia para fazer a matrícula. Eu fui, né, sem expectativa nenhuma, sem pensar que aquilo precisava virar alguma coisa. Eu simplesmente fui sendo quem eu era, sem tentar impressionar, sem medir cada palavra, sem criar um personagem. E algumas semanas depois, nós treinando, eu auxiliando ela em alguns exercícios. Claro que eu não era nenhum professor da academia,
Eu só mostrava aquele é o equipamento que você vai fazer. E pronto. Ajudava nas execuções, claro, mas sem nada. Era como se nós fosse colega mesmo. E algumas semanas depois ela me disse que estava gostando de mim. Não literalmente essa palavra, mas que, sabe, estava sentindo um sentimento por mim. Nota que eu já conversava com ela antes desse acontecimento. Mas a nossa relação, a nossa intimidade, se assim podemos te dizer, começou a ficar um pouco maior por conta do treino. Intimidade que eu falo, eu conversava mais diariamente com ela, né? Por causa da lista de treino, conversava sobre treinamento e etc. Então depois de uma semana, ela falou que estava gostando de mim. Olha que interessante. Até hoje eu paro pra pensar nisso. Durante anos eu tentei conquistar pessoas fazendo de tudo e nada acontecia. Quando eu parei de tentar convencer alguém a gostar de mim, foi quando alguém gostou de mim exatamente por quem eu era. Eu acho que essa foi a maior lição que a rejeição poderia ter me ensinado. Às vezes o problema nunca foi você. O problema era que você estava tão ocupado tentando ser suficiente para todo mundo que tinha esquecido de simplesmente ser você. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas precisam ouvir. Nem toda rejeição está dizendo que você precisa mudar. Às vezes ela só está dizendo que aquela pessoa não era quem caminharia ao seu lado. Existe uma paz muito grande quando você finalmente entende isso. Então, se eu pudesse deixar um conselho aqui pra vocês, pra quem está vivendo essa fase hoje, seria este: não deixe que uma rejeição defina quem você é. Porque é muito fácil começar a acreditar que existe alguma coisa de errada com você quando alguém decide não ficar. Mas a verdade é que ninguém é compatível com todo mundo. E tá tudo bem. Você não precisa convencer alguém a enxergar o seu valor. A pessoa certa não vai aparecer porque você insistiu mais. Ela vai aparecer quando existir reciprocidade. Enquanto isso não acontece, use esse tempo para construir a melhor versão de si mesmo. Aprenda coisas novas, cuide da sua saúde, fortaleça suas amizades, tenha objetivos que não dependam de um relacionamento, porque quando a sua felicidade depende exclusivamente de uma pessoa, qualquer rejeição vai parecer o fim do mundo. E eu sei muito bem disso, mas quando você aprende a ser feliz com a própria vida, uma rejeição deixa de ser uma sentença para você. Ela passa a ser apenas um redirecionamento. E talvez a maior lição que eu tenha aprendido foi essa. Você não precisa correr atrás de quem não quer caminhar ao seu lado. Guarde sua energia para quem escolhe ficar. Porque no final das contas, um bom relacionamento nunca começa quando você finalmente convence alguém a gostar de você. Ele começa quando duas pessoas escolhem uma outra naturalmente. E bom, se você tem um relato igual a esse que eu contei pra você, ou se você tem alguma dúvida, tá passando por uma fase difícil, deixa nos comentários que vamos tentar resolver. Você é livre para desabafar nesse comentário, que a comunidade aqui do canal, ou eu também, pode tentar entender o seu lado. E vamos conversar, porque eu tô pensando em fazer um quadro aqui no canal sobre respondendo as perguntas de vocês ou lendo os relatos de vocês para nós discutir. Eu acho que seria interessante, não apenas eu contar as minhas experiências aqui em relacionamento. Não precisa ser relacionamento não, mas eu acho que seria interessante eu ler também os relatos de vocês. Até porque eu vi nos comentários alguns relatos aí de pessoas que passaram pelas mesmas situações que a minha. Eu achei interessante e eu tive esse pensamento de nós aqui criar uma comunidade, conversar, seria da hora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal e fui!